Questão número 18 é uma questão de geometria. Vamos ver aqui. Em um quadrado ABCD de lado 10, toma-se internamente sobre o lado CD o ponto P que dista 4 do vértice C, trava a língua, hein? E internamente sobre o lado BC o ponto Q, de modo que esses triângulos aqui sejam semelhantes, com o segmento CQ o menor possível. Nessas condições, esse ângulo aqui será igual a qual ângulo? Calma aí, vamos ver isso aqui. Um quadrado. Esse quadrado é ABCD? Então vamos lá. Em um quadrado ABCD de lado 10, o lado vale 10, toma-se internamente sobre o lado CD, aqui, lado CD, um ponto P que dista 4 do vértice C. 4 é mais ou menos aqui, né? Porque se o lado vale 10, isso aqui é 4, vamos deixar anotado aqui 4, é um pouquinho menos que a metade. Isso aqui é o ponto que ele chamou de P. Claro que esse pedacinho aqui vai ser 6, né? Esse aqui é 10, o lado do quadrado é 10, certo? Então, tem aí esse ponto P. E internamente sobre o lado BC, aqui no lado BC, foi tomado o ponto Q em algum lugar, de modo que os triângulos ADP e PCQ sejam semelhantes. Calma aí, vamos botar esse ponto aqui, ponto Q, de modo que esses triângulos sejam semelhantes. Ou seja, o triângulo ADP, tá aqui, triângulo ADP, e triângulo PCQ, aqui, triângulo PCQ, semelhantes. Triângulos, retângulos semelhantes. É claro que então eles têm que ter os mesmos ângulos, né? Tá, e ainda tem esse detalhe aqui. O segmento CQ tem que ser o menor possível. Calma aí, CQ, isso aqui é o menor possível? Mas ele tem que ser semelhante? Ah, é porque tem o seguinte. Você pode colocar esse P em duas situações. Assim, você vai conseguir... colocando aqui ângulos iguais, esse ângulo igual a esse, ou então você pode ter essa outra situação. Quer dizer, você poderia formar um triângulo PCQ semelhante a esse, com esse ângulo igual a esse aqui, e não aquele. É porque você tem, na verdade, soluções. Na verdade, esse triângulo aqui é semelhante a esse com os mesmos ângulos. Se você chamar aqui de alfa e alfa, né? Aqui você vai ter alfa, aqui o complemento dele. Vamos chamar de beta, e aqui beta. Então, alfa aqui e beta aqui. Aqui seria o contrário, seria alfa nesse lado e beta do lado de cá. Então, ele quer que o segmento CQ seja o menor possível, é essa solução aqui. Ou seja, esse lado corresponde a esse. É isso que ele quer que seja feito. Bom, nessas condições, o ângulo BAQ, calma aí, BAQ, vou ter que ligar o A com o Q, né? BAQ, é esse ângulo aqui. BAQ é igual a quem? Como é que eu vou saber? Tá cheio de ângulo aí? Tá, vamos fazer a figurinha aqui. Então, quadrado de lado 10, ele mandou marcar um ponto P aqui a uma distância 4. E aqui um ponto Q, de tal forma que esses triângulos aí sejam semelhantes, e essa distância aqui é a menor possível. Quer dizer, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, vai ser igual a esse ângulo aqui. Alfa também. São semelhantes, né? É claro que esse aqui vai ser o complemento de alfa, eu vou chamar de beta. Quer dizer, eu estou considerando que alfa mais beta dá 90 graus. Então aqui, beta e alfa, isso dá 90 graus. Isso significa que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto, porque alfa mais beta dá 90 graus. São os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Alfa e beta. Então, alfa e beta aqui é 90 graus. E ele pede para você dizer esse ângulo BAQ. BAQ. O ângulo BAQ é igual a quem? Olha só, isso aqui é um negócio que cai direto no colégio naval. Você tem que saber isso aqui. Pelo menos desconfiar que tem que usar isso nas questões, né? Sabe o que tem aqui nessa figura?
Isso cai em quase toda a prova do Colégio Naval. Quadrilátero inscritível. Como é que a gente reconhece um quadrilátero inscritível? Quando você tem dois ângulos opostos suplementares, como esse caso aqui, ó. Aqui é 90 graus, porque é um quadrado. Aqui você tem 90 graus, porque esses ângulos aqui são complementares. Ele falou que esses triângulos são semelhantes, logo, esses ângulos aqui, alfa e beta, eles são iguais ao alfa e beta daqui. Então, enfim, dá 90 graus aqui. E a gente reconhece que um quadrilátero é inscritível quando você tem isso aqui, ó. Não precisa nem desenhar um círculo. Basta você reconhecer dois ângulos opostos do quadrilátero, alfa e beta, de tal forma que o alfa mais beta dê 90 graus. Opa, desculpe. 180 graus suplementares. É, esse alfa e beta não tem nada a ver com esse alfa e beta aqui, tá? Chamei da mesma letra, poxa. Então, dois ângulos aqui, opostos de um quadrilátero e suplementares, a soma deles dá 180 graus. Quando isso acontece, quer dizer que esse quadrilátero é inscritível. Por quê? Porque se você desenhar um círculo aqui, você tem aqui um arco oposto a beta e aqui um outro arco oposto a alfa, e a soma desses arcos vai dar 360, quer dizer, dá para fazer um círculo aqui em volta dele. A soma dos arcos dá 360 porque a soma desses ângulos aqui é 180. Já mostrei isso várias vezes, né? E quando você tem um quadrilátero inscritivo, você tem vários ângulos iguais. Depois que você já descobriu que um quadrilátero é inscritível, onde é que aparecem os ângulos iguais? Aqui, ó. O ângulo entre um lado e uma diagonal. Se você olhar o lado que está oposto, pega então outro lado e outra diagonal que são opostos a esse mesmo lado. Lado e diagonal, opostos a esse mesmo lado. Então esse ângulo vai ser igual a esse. Então, ângulos que estão, digamos, enxergando um lado, o mesmo lado, num quadrilátero inscritível, esses ângulos vão ser iguais. E isso é o que vai acontecer aqui nessa figura. Olha só, esse quadrilátero aqui é o tal quadrilátero inscritível. A gente viu que ele é inscritível, por quê? Porque eu tenho aqui dois ângulos opostos de 90 graus. Eles são suplementares, logo o quadrilátero é inscritível, né? É o quadrilátero A, B, Q, P. A, B, Q, P. Então esse ângulo aqui é um ângulo de um quadrilátero inscritível que é entre um lado e uma diagonal. Ele está oposto a esse lado aqui. Qual é o outro ângulo que vai ser igual a esse? Pega esse outro lado, pega também um lado e uma diagonal. Aqui, ó. Um lado e uma diagonal, ambos opostos a esse mesmo lado aqui. Esse ângulo, então, vai ser igual a esse. Ou seja, esse ângulo BAQ vai ser igual ao ângulo BPQ. BPQ. Porque o quadrilátero é inscritível. Então, o ângulo BAQ é igual ao ângulo aqui. BPQ. BPQ. Então, resposta correta, letra D de delta.